Olá, gente boa, tudo bem? Já viu como andam as redes sociais cheias de preconceitos? As pessoas falam e fazem nas redes sociais o que costumam falar e fazer no banheiro, no quintal de casa, na intimidade do quarto, ou seja, em lugares em que nos comportamos de forma livre, relaxada e sem reserva. Falar e fazer essas mesmas coisas nas redes sociais não é ser transparente, autêntico, como muita gente imagina. Em nossa intimidade, falamos coisas sem a menor lógica e praticamos atos comuns aos animais falantes que não interessam a ninguém, pois, na verdade, todo mundo sabe ou não precisa saber. Muitas vezes essas manifestações reservadas são por vezes permeadas de preconceitos que, mantidas no círculo íntimo, não causam tanto transtorno às pessoas. O problema é quando essas manifestações preconceituosas são postadas nas redes sociais, geram confusão, intrigas, ofensas e ressentimentos. Tem gente que cancela os outros por preconceito e tem gente que é cancelada porque é preconceituosa. Isto é, só afirma e contesta por puro preconceito. Essas confusões e conflitos e cancelamentos só ocorrem porque as pessoas não pensam e se comunicam por conceitos. Ao contrário, pensam, ou melhor, uivam por preconceitos. E você, pensa por conceitos ou por preconceitos? Já pensou nisso? Com certeza você deve saber o que é preconceito. Mas conceito, você sabe o que é? Preconceito é algo ruim, depreciativo, nojento e, em muitos casos, pode ser pecado e até crime. Por exemplo, preconceituar alguém de incompetente porque é negro ou mulher é pecado e crime. O preconceito tem sua origem em interesses de grupos sociais interessados em justificar posições privilegiadas em relação ao restante da população. Exemplo disso é o racismo. Os preconceitos podem derivar também de conceitos, só que de uma forma parcializada. Por exemplo, o conceito de unidade pode ser travestido no conceito da igualização, que não permite divergência, discordância e conflito. A unidade é um conceito bom, saudável, que dá sustentação e vitalidade ao conjunto de que é a expressão. Mas, no sentido de igualização, a unidade é terrível, pois sufoca, exclui e até elimina os divergentes. O preconceito visa justificar as diferenças como se fossem normais e não fruto de um processo de exploração. E num regime como o nosso, onde vigora um sistema de direitos e deveres, pode dar muita dor de cabeça como se retratar, pedir desculpas e indenizar pessoas que se sintam prejudicadas. Já o conceito, ao contrário, é algo bom, positivo, desejável, solidário e acolhedor. É o conceito que confere sentido à nossa existência e ilumina nossa percepção dos fatos e da vida. Mas o que é o conceito e em que difere do preconceito? Como o próprio nome diz, preconceito é o que vem antes do conceito. Mas como assim antes? Antes do processo de cognição, do processo de conhecimento. Ou seja, antes do processo adequado de formulação do conceito. Mesmo quando deriva de um conceito, o preconceito vem antes, porque é afirmado num contexto sem pesquisa, sem análise, sem fundamento. O conceito é a ideia sintetizadora do processo de conhecimento. Durante o processo em que se realiza o curso do conhecimento, levantam-se os fatos, os eventos, né, e os dados do objeto ou fenômeno. Procede-se à análise de todos os fenômenos, né, de todos os elementos e se verifica a relação de cada um entre si e com o todo. E, ao final, faz-se a síntese unificadora, que é o conceito. O conceito é, assim, uma percepção abrangente do fenômeno, o mais completa e imparcial possível. De um modo geral, são os filósofos e cientistas que pensam por conceitos, uma vez que são qualificados e habituados a proceder com método nas suas buscas em descobrir a verdade e sobre as coisas e acontecimentos. Exemplos conhecidos de como procede um cientista são os médicos e os juízes.
Os médicos, quando atendem um paciente, fazem lá seu diagnóstico clínico, requisitam exames, analisam os dados a partir dos conhecimentos médicos e, enfim, formulam uma opinião embasada, ou seja, um conceito sobre o estado de saúde do paciente e decidem como proceder no tratamento. O juiz também, antes de um julgamento, analisa os fatos relatados na petição, os pedidos, a contestação, verifica as provas, investiga os fundamentos jurídicos, confere a jurisprudência e examina a doutrina, para enfim prolatar a sentença, isto é, o seu veredito ou o conceito sobre o fato. Por isso, vemos pela TV os ministros dos tribunais demorarem a proferir o seu voto, pois procedem com método, com critérios, para expressar ao final o seu conceito sobre o fato em julgamento. A vantagem de se expressar e falar por conceito é evitar erros, injustiças, prejuízos e principalmente não cometer pecados e crimes. Há também pessoas simples, não especialistas, que possuem sabedoria suficiente para não se arvorar em antecipar julgamentos e afirmações sobre coisas e acontecimentos. Mas devemos admitir que o mundo hoje está tão maluco, com tanta informação e desinformação circulando nas redes sociais, que praticamente não temos tempo para dar resposta pensada em todas as situações. O que fazer então para não correr risco de se dar mal ou ficar falando abobrinha nas redes? A solução é não se deixar envolver com a avalanche de opiniões e discussões apressadas e intempestivas que circulam nas redes e se preparar, adquirir embasamento, estudar, qualificar-se. Um meio ótimo, seguro e agradável é ler livros e e-books e assistir às apresentações de vídeos de fontes certificadas nas redes sociais. De preferência, os livros, e-books, apresentações e vídeos de autores consagrados por sua visão abrangente, experiência acumulada e qualificação comprovada. E ainda nutrir-se de informações de fontes profissionais, como plataformas e sites de instituições científicas e acadêmicas e veículos de mídias sujeitos à fiscalização dos órgãos jurisdicionais e da opinião pública. E não deixe de seguir e curtir nosso canal. Isso nos motiva a seguir em frente, produzindo novos conhecimentos que possam edificar as pessoas, a família e a nossa sociedade. A seguir, apresento algumas sugestões bibliográficas, apenas para começar, pois nelas você encontrará muitas outras fontes de pesquisa para continuar se aperfeiçoando e qualificando as suas opiniões.